Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando. Eu sou o Rafael Soares e estamos voltando com mais um estudo do Livro dos Espíritos, continuando a partir da pergunta 673, ainda sobre a lei da adoração. Ok? Logo nós vamos entrar também aqui num outro capítulo que é a lei do trabalho, né? Vamos terminar esse capítulo aqui da lei da adoração. Falta uma perguntinha só, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. E aí agora a gente entra na lei do trabalho. Você que está chegando agora aí no nosso canal nós trabalhamos dessa maneira. Eu tenho aqui, vocês estão vendo o meu vídeo, né? Olha só, minha imagem, aliás. Eu vou diminuir aqui e vocês vão ficar com o livro no fundo aqui. A gente vai marcando, vai comentando, né? Vai tentando trazer algumas curiosidades, conversando, buscando português, né? Saber sobre um pouco mais o nosso vocabulário, das palavras que a gente não entende tanto assim, né? E aí a gente traz para vocês um pouquinho dessa dinâmica aqui nesse estudo que é muito bacana. Beleza, pessoal? Na última semana, ou no último vídeo, aliás, nós vínhamos falando sobre a lei de adoração. Então falamos sobre a prece, falamos um monte de coisa aqui. Entra no vídeo aí, se eu não me engano, é o 92, esse aqui é o 93. E aproveite, entra aí e assista um pouquinho para você entender o que está acontecendo. Todos os vídeos que a gente tem do Livro dos Espíritos vêm pelo assunto. Então, se você tiver o Livro dos Espíritos na mão e tiver vendo alguma pergunta, até a pergunta 673 a gente conversou. Então você pode ler o livro aí, bater uma dúvida, deixa eu ver lá o que o Rafael pensa. E aí vocês entram lá no Livro dos Espíritos, puxam o vídeo pelo assunto, que a gente vai conversar com certeza sobre alguma coisa aí do Livro dos Espíritos. Não se esqueçam também que dia de terça, né, tem o Livro dos Espíritos, quarta o Evangelho segundo o Espiritismo e quinta, às vezes a sexta, a Revista Espírita de 1858. Como eu disse no vídeo lá do Evangelho, no vídeo número 9, o Evangelho demorou um pouquinho na última semana, na semana do Corpus Christi, mas já subiu ao ar ontem, né? Então vocês fiquem à vontade aí para prestigiar o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente falou começamos a falar sobre Sócrates, Platão, né? Falamos alguma coisinha também sobre os terapeutas da época, né? E também falamos sobre o curioso vídeo aí que a gente viu sobre as encarnações do Chico, que eu tive a oportunidade de ver e que eu duvidei um pouquinho, né, pessoal? Por questão de razões aí racionais, né? Questões racionais, já que a nossa fé é raciocinada. Veja lá também a minha opinião sobre esse vídeo. Eu não sei, eu não vou colocar, tá, o link para vocês. Tá? Vocês podem aí entrar depois aí no YouTube e procurar, né, as várias encarnações do Chico. Duvidei muito porque é muito personagem aí e tem contradições, principalmente no que tange a mesma época que Kardec estava recebendo mensagens de um santo aí, né? Sendo que ele mesmo fala que Chico era Kardec e ao mesmo tempo esse santo da qual Kardec estava recebendo a mensagem. Então ficou um negócio bem contraditório. Por isso que a gente tem que raciocinar, pessoal, tomar cuidado. E você que está chegando aí agora, já dá uma paradinha, faz aí uma prece, né? Não esqueça disso, sempre a prece, né? Para poder pedir umas boas energias, já que a gente está todo momento recebendo bombardeio de energia negativa. Então a gente tem que ter a oração do nosso lado sempre para nos ajudar aí na proteção. E enquanto isso aí, você terminou a sua oração, já curte o nosso vídeo, já se inscreva no canal, não se esqueça, vai lá no sininho lá em cima, né? Na página, clica lá no sininho, ou no cantinho da tela, no seu cantinho direito aí, lá no inferior direito tem um quadradinho azul, clica nele que você vai se inscrever, ele vai mandar você para a página de inscrição. Aí é só se inscrever lá, pessoal, clica nos sininhos,
né, para poder receber todas as notificações. Curta, compartilhe, comente. Comentário é muito importante, dá engajamento nos vídeos. Você ajuda a gente, né, que tem aí esse canal alternativo, né, para vocês aí a ganhar mais público. Ajuda a gente no canal. Pessoal, o meu canal não é monetizado, eu não tenho a mínima intenção de ganhar dinheiro, tá? É canal sem fins lucrativos, mas eu peço o compartilhamento, o comentário, que é para eu ganhar o coração das pessoas, ganhar aí vamos dizer assim, uns espectadores que tenham interesse, né, de crescer espiritualmente. Para mim esse é o meu pagamento, ver vocês se espiritualizando, né, vocês ganhando mais conhecimento no espiritismo, ok? Para que vocês possam também ter o ganho espiritual de vocês. Eu quero muito ver vocês crescendo espiritualmente, conseguindo resolver os problemas da vida, tendo como base o espiritismo, tá ok? É muito interessante, pessoal, porque eu também vou no psicólogo, né? Tem a minha psicóloga, me atende bonitinho, e ela me disse, pessoal, não foi, né? Não foi caô, não, que o pessoal fala, não é conversinha para boi dormir. Mas se eu não tivesse espiritismo na minha vida, pela quantidade de coisas que a gente tem, com certeza eu já teria caído numa depressão profunda, poderia ter começar a ganhar uns caminhos de suicida, né? Então poderia entrar num mundo obscuro, né? Um mundo aí que não faz a gente se adiantar, pelo contrário, nos atrasa bastante. Então, o que me segura hoje, né, dentro de uma situação razoável dentro da vida, de não cometer besteiras, não fazer besteiras, é justamente a nossa religião, o espiritismo, tá? Por quê? Porque a gente sabe, vamos dizer assim, que certas coisas não adianta a gente brigar, não adianta a gente ir por um caminho violento, um caminho de conflito, que isso só tende a voltar para nós e às vezes até em dobro, dependendo da força que a gente coloca aí, né? Então a gente luta para ter vamos dizer assim, um merecimento para enfrentar algumas dificuldades na vida. Então, não é só lendo o espiritismo, pessoal. Não é isso. Ler não basta. Estudar não basta. É colocar em prática. Eu sempre falo, toda a minha vida eu tive etapas no espiritismo. Então eu desde pequeno sou espírita, mas eu só comecei a ver espírito a partir dos 32 anos, que era meu anseio, né? Todo espírita quer ter uma experiência espiritual ali, né? Os fenômenos. E eu passei a ter 32 anos. Veio quente, muito bom por um tempo, deu uma esfriada, tá? Eu não pratico, não vou muito em centro, não costumo muito ir mesmo, tá? Mas eu sempre estou vendo vídeos, estou estudando. E o mais importante é quando você, na medida que você vai estudando, vai ouvindo, vai vendo palestra de Valdo Franco, Chico Xavier, Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira e outros tantos aí que são fabulosos, você começa a sentir uma necessidade avassaladora de fazer o bem, de praticar o bem, né? De sempre que alguém te busca, você fazer alguma coisa para ajudar. E quando você não faz, parece que você toma uma facada no fígado. É um negócio assim impressionante. Então, o espiritismo te traz isso. A paz quando você pratica e a cobrança quando você não pratica. Então, aquele que não pratica e fala que está em paz é mentira, principalmente o espírita. Ele vai a todo momento ser cobrado. Então, eu digo que também é uma grande responsabilidade ser espírita, porque você está conhecendo um pouquinho da verdade. E a verdade espírita nos força, de uma maneira positiva, saudável, obviamente, a tentar ser uma pessoa melhor, a tentar agradar a Deus agradando os seus filhos. E é isso que é importante para você que quer um pouco de paz na sua vida e conseguir enfrentar o seu dia a dia,
né, entendendo as coisas da sua vida, entendendo os seus problemas, as possíveis origens dos seus problemas, o espírita, na medida que vai adquirindo conhecimento, ele vai entendendo isso. Ele vai se conformando com algumas situações e não virando sua mentalidade para uma revolta, que é muito comum, pessoal. Todo mundo passa por problema, eu passo por problema direto, a gente, principalmente sou advogado, sou autônomo, então assim, não tenho, tenho meus problemas financeiros, de relacionamento, todo mundo tem. Eu acabei de passar por uma separação há 1 ano, tenho meus filhos que são ali os principais afetados na relação, né, na separação. Então todo mundo tem, pessoal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Tenho os meus fantasmas, né, os morais, tudo isso. E a gente tem que ir trabalhando dia após dia. Ah, eu errei hoje. Putz, eu vou ter que continuar, não posso parar. Entendeu? É cair e ter força para levantar. Então o Espiritismo ajuda você a se conformar, ajuda você a ganhar essa força. Não só o Espiritismo, pessoal. O Espiritismo para a gente entender as razões, as causas, né? Tudo que acontece com você na vida, de alguma forma você criou a situação, né? Ou aqui ou em outra época, né? E isso vai dando força pra gente entender e buscar principalmente entender o Mestre Jesus. Porque o Espiritismo ajuda a gente a entender o Mestre, ok? Por isso que eu sou muito grato também ao Haroldo Dutra Dias. Sempre falo dele porque eu sou fã de carteirinha dele. Né? Pode falar o que for, eu sou fã de carteirinha dele porque ele teve a super ideia de traduzir o Evangelho de João direto do grego, né? Sem passar pelo latim, pelo hebreu, né? Passando direto para nós, para a gente entender umas palavras ali que davam uma conotação fantasiosa, que enganava a nossa cabeça. Como assim? Ele ajuda nesse sentido. Eu até então não tinha curiosidade nenhuma de ler a Bíblia, a não ser pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já que a Bíblia trazia para mim um desconforto por conta da quantidade de coisas que ficava muito... a gente tem que ter fé? Tem, mas cadê o raciocínio? E o Espiritismo me traz esse raciocínio. Então, por isso que é importante, eu convido vocês, foquem no Espiritismo. Eu fico muito feliz quando as pessoas vêm até mim e falam: Rafael, tô assistindo seus vídeos, é bacana, tô aprendendo, o seu método é bacana de ensinar. Eu sempre falo, não ensino nada, eu só repasso aquilo que eu sei. Né? Ensinamento é para professor. Né? Embora tenha aí alguma coisinha sobre professor, mas não me incomoda um pouco essa história de professor. O professor vai muito mais profundo. Eu passo só o raso ali para dar o caminho para vocês procurarem também, para dar um pouquinho desse gostinho da curiosidade. E a partir do Livro dos Espíritos, que é base, você vai ter curiosidade para assistir o filme Nosso Lar, ler um livro aí sobre o Espiritismo, ler Divaldo Franco, ler histórias, romance, tudo sobre o Espiritismo e aprofundar. Como eu sempre digo, o conhecimento te traz essa blindagem. E isso vai ajudar você na sua vida até você desencarnar. E isso vai ficar com você para toda a eternidade. A única coisa que não tiram da gente é o conhecimento, né, e o crescimento espiritual. Beleza, pessoal? Falei bastante, sei que eu falei muito, peço perdão para vocês, né? Mas a gente vai compensar falando um pouquinho mais aqui sobre o Livro dos Espíritos. Se não for agora, a gente no vídeo seguinte já vai passar um pouquinho mais. Não tem problema, pessoal. A vida continua, o vídeo vai continuar, a história vai continuar. Vocês terminam de ver esse vídeo, já parte pro próximo. Beleza, pessoal? Vamos lá então, estudando firme, porque daqui a pouco também eu tenho meu compromisso, eu tenho pós-graduação. Então eu tenho que também continuar estudando, pessoal. A vida continua. Vamos lá então? Paramos na pergunta 673 para encerrar o capítulo e já entrar na lei do trabalho. Beleza? Curtam o vídeo aí, vamos ler. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam?
Vamos chegar lá, a gente vai explicar. Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Então, pessoal, para vocês lembrarem, lei de adoração, prece, oração, tudo isso está nesse capítulo, falando para nós se é importante você ler você fazer prece em grupo, oração individual ou não. E aqui ele está falando das pessoas que aquelas mais atrasadas que ainda tinha ainda como base o sacrifício dos animais, como na própria época de Moisés, né? Se isso, né, tinha como passar um pano aí, né? Olha, eles eram ignorantes, não sabia, tem peso, não tem peso, né? O praticado com fim fútil, como fala aqui, né? Buscando aí bens materiais. Desculpa, fim útil, né? Praticado com fim útil. Aí eu já falei errado aqui. Então, se usando aí esses rituais com uma finalidade útil, se teria aí alguma vamos dizer assim, uma vantagem. Se Deus, no caso aqui, abençoa a pessoa que mesmo usando os meios errados, mas para adquirir uma coisa boa, né? Se a pessoa ela tem algum merecimento, se Deus vai ouvir, não vai, mesmo fazendo a prática de maneira errada, mas para atingir um fim específico que é bom. Vamos ver o que fala os Espíritos. Ele fala assim, ó, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Sempre disse isso Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, pois descansarão, né? Pois descansarão. Não quero dizer, aliás, aflitos serão consolados, né? Pois serão consolados. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias, ou seja, ele, Deus, desaprove as cerimônias que praticais para dirigirdes as vossas preces. Então, ele está falando, Deus não desaprova, né? Não, essas cerimônias, esses rituais. Agora vai começar, né, a falar de uns alertas aqui. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Então, pessoal, por isso que é uma das coisas que eu gosto muito do Espiritismo é o fato de, eu preciso de dinheiro? Preciso, o suficiente para manter um centro. E o dinheiro que te der a mais? Vai para os pobres. Vai para quem precisa. Vai alimentar o faminto, vai dar roupa para quem está passando frio, vai dar o cobertor. O centro espírita que sobra dinheiro no caixa, né, para ficar guardando para o futuro, não tá errado. Na minha opinião, tá errado. Ele tem que direcionar todas as doações para o bem, né? Para o bem. Então aquele que é religioso e adquire a moeda para ele não é religioso. Ele professa outra coisa. O Deus dele não é o Deus da verdade, o Deus da caridade, o Deus do perdão e da misericórdia. É o Deus do dinheiro. E esse Deus do dinheiro aí está professando, está adorando o Deus errado, né? Então olha só o que vai falar aqui agora. Deus ama a simplicidade em tudo. Então, centro espírita que vai ser suntuoso, tem que ser a coisa mais simples do mundo. Tem que ser grande? Tem problema se for grande, mas desde que não seja gasto ali coisa que não tem necessidade. Utilidade, necessidade, ponto. Coisas voluptuosas, né? Não interessa. Se você quer colocar uma coluna lá, parecendo um templo grego, não tá errado, vai gastar dinheiro à toa, porque Deus não vai ligar para isso, nunca ligou para isso. Entendeu? Vai fazer ornamentado com ouro, esquece. Não precisa disso, basta que tenha um lugarzinho ali pro pessoal sentar, que seja minimamente confortável para ficar ali uma horinha sentadinho, né? Não vai colocar também um negócio ali, né, que vai judiar das pessoas, também não é esse o espírito. Né? Dá um conforto sem precisar gastar muito. Centro espírita é isso. Difícil um centro espírita ganhar a confiança da espiritualidade,
né? E quando ganha a confiança da espiritualidade, para manter a confiança precisa manter esse pensamento, né? O dinheiro que entra no centro espírita tem que ir para os pobres depois de pagar as contas. No próximo mês vai ter dinheiro. Vai. Porque se for sério, o dinheiro aparece. Eu tô lá ajudando, sou voluntário lá no Instituto Sopa. Aqui de Mogi, né? Eu não tô falando para me gabar, tô falando por causa do exemplo, nem penso nisso. Não gosto, inclusive, nem de ficar falando muito. Mas eu vejo lá um trabalho muito bacana, que parece que Deus comanda mesmo. Porque lá não tem dinheiro, negócio de nada. Lá é o suficiente para poder pagar o ambiente ali, pagar o espaço para poder ajudar as pessoas. Então, quando vai faltando as coisas, o pessoal não consegue, às vezes, tirar do bolso porque tem outras responsabilidades. Mas aparecem as coisas. Os doadores vêm e preenchem aquele espaço. Parece que Deus manda mesmo. Aliás, parece não, Deus manda mesmo, né? Nem duvido disso. Então, quando a gente tá num dia de entrega lá, que a gente acha que não vai dar, o negócio vai ficar complicado. Tá faltando gente, tá faltando mantimento ali, os insumos. No final das contas, sempre dá certo. Por quê? Porque lá não se professa o dinheiro. Lá não se professa nem religião alguma, não é nem espírita lá, é laico. Mas é feito com amor e carinho, prol da caridade. E quando tem amor e carinho, né, com as pessoas que necessitam, pensando na caridade, o negócio anda, que é uma beleza, pessoal. Vai que vai. É um relógio. É muito perfeito. Agora, o dia que pensarem de outra maneira, pode ter certeza, aquilo fecha rapidinho. O dia que não pensarem mais nos pobres, aquilo fecha. Eu tenho certeza. Né? Deus vai investir sua energia em quem realmente pensa na caridade. Essa é a verdadeira religião, a caridade. Né? Inclusive Chico falou, quando conheceu o Espiritismo, ele só virou espírita porque no livro de Kardec falava, né? A saída, né, o caminho é a verdade e não o espiritismo. Porque ele disse, se o Kardec tivesse falado que o caminho era o espiritismo, ele não teria virado espírita. E Kardec falou, não, é a caridade, segundo Jesus Cristo. Né? E continua aqui, o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Entendeu? Então assim, pessoal, resumidamente é isso que eu falei, né? Tudo na pergunta 673, a resposta é essa daí, né? Vamos continuando então, pessoal. O tempo é curto. Mas no próximo vídeo a gente vai falar mais. Da lei do trabalho, que beleza! Não dá para evoluir no ócio, pessoal, não dá. A pessoa ociosa não evolui. Tem que ir para o trabalho. Também temos a possibilidade de repouso e o limite do trabalho. A gente tem que trabalhar, mas não até, né, sugar todas as nossas energias e já não ter mais força para isso. A gente tem que repousar para ter força para poder trabalhar. Sempre, até mesmo no mundo espiritual, pessoal. Ninguém vai trabalhar como escravo lá não e também não vai ficar de pernas pro ar não, porque não é assim que funciona. Mais uma das razões eu gostar muito do espiritismo, que nos ensina que não seremos anjinhos tocando harpa, que nós teremos aqui um trabalho igualzinho que a gente faz aqui, nas mesmas proporções, mas sem vistas ao dinheiro e sim a caridade, ajudar as pessoas que necessitam, inclusive não só ajudando lá, mas também ajudando os daqui, o que é muito importante também. Necessidade do trabalho. Pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta. O trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos, ou seja, os benefícios, os prazeres do resultado do trabalho. Então, aqui na Terra, a gente recebe uma grana, um dinheirinho. Você vai lá, usa o seu dinheiro para se sustentar e quando ali sobra um pouquinho, você vai se divertir, vai descansar, vai no Play Center. Quem foi no Play Center? Eu fui.
Quem não foi, não vai mais. Não sei se voltar, né? Agora é outro. Mas eu fui, eu ia no Play Center. Né? No dia 1º de setembro, quem nunca foi? Né? Quem nunca foi no 1º de setembro? Hoje ficava aqui todo mundo, cidade vazia, fantasma e nós no Play Center. Uma baixaria da molecada lá, todo mundo no Play Center. Então você pega o dinheirinho e se diverte. No mundo espiritual é diferente. Esse dinheirinho que você usa, você não compra as coisas, mas você usa para o seu descanso, para o seu lazer, para você aumentar um pouquinho mais o conforto. Né? Não é uma coisa disputada, não é uma coisa disputada que nem aqui, e também as pessoas usam lá com muita sabedoria, não tem o egoísmo, não tem essa coisa aí, e se tiver o egoísmo ali, eles vão orientar você, não seja egoísta. Tá chegando um parente, né, que tá lá na terra, você vai precisar ir de um cantinho, você cede o cantinho, tem que ceder, porque Jesus faria isso, com muito prazer, né? Então tem que seguir as regras lá, né, sem esse egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo praticado do outro lado vai chegar aqui e vai piorar. Então você tem que tentar, pelo menos do outro lado, ser um pouquinho melhor. Agora, a energia, né, de uma colônia, de um pronto-socorro espiritual, é uma energia favorável para você não ser egoísta. É uma energia favorável para que você não pense somente em você. Então lá fica mais fácil de resolver essas questões. Aqui não. Aqui é a chuva de energia pesada que é justamente para te provar mesmo. Saber se lá dentro de você mesmo você tem a vontade de ser caridoso, né? E confesso a você que é uma luta diária, você contra você mesmo. A gente também tem essa luta diária. A todo instante a gente tem alguém pedindo alguma coisa para nós. E a todo instante dá vontade de você ajudar ali dentro das suas possibilidades, mas a todo instante a gente acaba, na maioria das vezes... Na maioria mesmo, eu não vou ser hipócrita não, eu não consigo ajudar quem está precisando. Eu ajudo ali até um limite, eu não consigo ajudar mais. Poderia ajudar mais? Às vezes até poderia, mas aí começa o nosso egoísmo. A gente tem que dispor de um monte de coisa para poder ajudar as pessoas, e é aí que nós estamos errados. Teria que ajudar, eu digo para mim mesmo, teria que ajudar sem limites, sem se preocupar comigo. Mas eu não posso fazer isso porque eu tenho responsabilidades. Eu tenho pessoas que estão esperando de mim alguma coisa. Né? Eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho minha mãe, né? que me abençoa todos os dias aí com a ajuda também, né? Dentro do lar. Né? Então tem que ajudar minha mãe, tem que retribuir. Então se eu disponho de tudo que eu tenho, não só material, mas o meu tempo, eu tento de alguma forma... ajudar. Se a gente não pode ajudar com dinheiro, com mantimento, a gente ajuda com o tempo que a gente tem. É isso que na maioria das vezes as pessoas acabam não entendendo. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Mas quem disse que a caridade é material somente? Ela também é material. Mas na medida que a gente está lá ajudando as pessoas, junto às pessoas que estão famintas, muitos deles às vezes não tem nem muita importância ao que está sendo dado de alimento. Muitos deles querem o quê? Uma conversa, um abraço, uma atenção, entendeu? Falar um pouquinho dos seus problemas. E é ali naquele momento que a gente se sente um nada. Que a gente fala, nossa, que vergonha que eu tenho de mim hoje aqui, viu? Tenho uma vergonha, porque eu às vezes estou reclamando da vida, às vezes eu estou lá com um problema, estou reclamando, e ali o cara que está ali não tem nem onde dormir, não tem nem o que comer, nem o que vestir. Às vezes está ali agradecendo ou está conversando com a gente, abençoando a gente, e a gente lá, né, egoísta, ingrato, principalmente com Deus. Quando eu estou falando eu, pessoal, estou falando também todo mundo tem isso daí. Né? Então eu falo porque eu não vou falar por mim, né? Mas a maioria das pessoas é assim, eu não tenho nenhum medo de falar que eu sou imperfeito. Porque eu sou mesmo imperfeito pra caramba. E me incomoda muito os outros falar que eu não sou, porque eu sou muito. Tem gente que fica falando, não, mas você... Não, nem 1%, gente, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá então, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Tá quase acabando. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais. Aí, foi aquilo que eu falei. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então... a ocupação material, ou seja, um trabalho físico aqui, não é o suficiente, não é tudo, né? Também tem o trabalho espiritual, pessoal. Tem que fazer esse equilíbrio.
Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Pessoal, vamos lembrar o que é expiação. O pessoal acha que expiação e provas às vezes são a mesma coisa. Expiação é sofrimento, é pagar pecado, tá, pessoal? Pagar pecado. Provas é quando você pagou o pecado, aprendeu um pouquinho e aí agora você vai ter uma provinha aí para ver se você tá bom. São as provas, né? As provas da vida, provação. Né? Então assim, você é bom mesmo? Você tá se garantindo aí na tarefa? Já estudou, já fez um monte de coisa, já deu uma sofridinha de leve, tá bom mesmo, você aprendeu? Toma um trabalhinho aí, toma uma prova. Aí na prova você vê se o cara é bom ou não é, né? Vamos dizer assim, grosso modo. Né? Se o cara vai aguentar o batidão, vai segurar sem reclamar, vai cumprir o que tem que cumprir. Né? Porque o sofrimento aqui, na expiação, normalmente vem dor, né? Vem com dor. A expiação às vezes é sofrimento com dor, pagar pecado às vezes com dor, sofrendo muito. Às vezes a prova que você tem aqui não é dor, não tem a ver com dor, tem a ver com resistência, tem a ver com fé, né? Então, tem a ver com o trabalho. Então, às vezes não é isso. Então as pessoas confundem. Olha lá, então a consequência da natureza, ó, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação, ou seja, é um sofrimento, ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então ninguém quer trabalhar, tem uns que sofrem. Então aqui a expiação é esse debastar, é essa purificação e aperfeiçoamento, porque a dor purifica também. Quando não vai pelo amor, vai pela dor, já dizia, né? A escritora, eu esqueci o nome dela, gente. Calma aí, tá vindo. Zíbia Gasparetto, Zíbia, saudosa Zíbia. Então, ela falava, tem um livro, né? Por amor, pela dor, ou pela dor, ou pelo amor, né? Uma coisa assim, né? Então, assim, falando justamente isso. Você vai na boa, você vai na marra. Então, né? Vamos continuar aqui tentando ir pelo amor, pessoal, pelo amor de Deus. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, quer dizer, ficaria ali, né, sempre um estado pueril, infantil. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Então, aquele que é inteligente, né, às vezes não tem a força física para poder levantar uma casa no braço ali, mas ele tem a inteligência de desenhar a casa. Olha que interessante. Uns têm mais força, outros às vezes é inteligente e forte, mas tem uns que não têm essa força. E aí trabalha na inteligência, e outros que não têm também aquela inteligência e trabalha na força. Todo mundo tem aí um papel, ninguém fica para trás na corrida da evolução espiritual. Beleza, pessoal? Falamos bastante hoje, né? Entramos aqui, falamos, ó, foi 1, 2, 3, 4, 3 questões aqui da lei do trabalho, falamos uma questão da lei da adoração, que a gente já passou aqui. E na próxima oportunidade, no próximo vídeo, nós continuaremos daqui da pergunta 677, já que nós estamos com mais de 30 minutos de vídeo. Eu não quero cansar vocês, eu já falei bastante. Beleza, pessoal? Bora estudar mais um pouquinho. Agora eu vou partir para a minha pós-graduação. E vocês, se quiser, podem aí, se quiserem, né, podem continuar fazendo a visualização dos vídeos aí. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, faz aí sua inscrição e bora ser feliz. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!